A grande polêmica sobre inteligência artificial. Vídeo do Gaveta, patrocinado pelo Litin. Eu vou ver esse vídeo com meu querido amigo Liama, porque o Liama, ele é um dos grandes especialistas em inteligência artificial. E eu quero ver a grande opinião dele sobre o uso de inteligência artificial no mundo da arte, né? Então, vamos lá. Olá, Liama. Olá, Preparado para essa pio? estou preparadíssimo. Vamos lá, Liama. Vamos lá. Vamos ver. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Polêmica! Mais uma polêmica de Twitter que eu tô transformando aqui em pauta desse canal. Polêmica! É uma fonte valiosa de assunto. É uma polêmica, Liama? Isso é uma polêmica, né? É né? definitivamente uma das polêmicas. Qual que foi o grande motivo para essa nova polêmica, você sabe? Ou A dos polêmica- motivos? Assim, não sei. Não sabe, né? Não. Tá bom. O Ronaldo, Gato Galáctico, deu uma tweetada pro Ah, O Ronaldo Gato Galáctico foi um dos grandes motivos. sim. Ele sempre é, né? Estou te dizendo aí um dos grandes motivos. Mas e o NFT? Deu certo? Não deu, né? Faliu. É, né? procurando artistas que trabalham com inteligência artificial. Daí veio meu querido amigo Castanhari dizendo que as palavras Caralho, o Gaveta, ele agora treta news, né? Sentou-lhe a pica aqui e foi. artista e inteligência artificial não poderiam estar na mesma frase, que é uma linha de código que você Não deveriam? Qual é o... Perdão, eu não li? Olha só, vamos lá. O Castanhari falou o seguinte. Vamos analisar essa briga aqui. Artista vamos e inteligência artificial na mesma frase, quem digita prompt não é artista não, cara. Meu primo de 10 anos consegue escrever e apertar enter, se quiser o contato. Mas assim, eu com 10 anos conseguia desenhar também. Os dois lados estão errados nessa história aí. O Castanhari por estar sendo tão radical assim e o Ronaldo, porque ele é o Ronaldo, ele tá sempre errado. Entendi. amigo Castanhari dizendo que as palavras artista e não poderiam estar na mesma frase, que é uma linha de código que você digita, né, pra sites como Midjourney, Dali, esse tipo de coisa. E aí foi instaurada a polêmica. Quem trabalha com inteligência artificial pode ser considerado um artista? E mais importante, Pode, Liama? Depende muito do que você considera um artista, depende muito dessa situação. Em termos gerais, não pode. E o que é um artista pra você? Um artista é alguém que produz arte. Tá. E produzir arte com inteligência artificial é de fato produzir arte? É aí que a gente entra na polêmica. Estou curioso pra saber a entendi. opinião do meu amigo Gaveta. Tá bom. Teve um anime também, né? Vai ter, né? Um curta animado pelo Wit Studio. Estúdio E vai de ter mais, Shingeki, né? né? Isso, e vai ter um anime original, né? Teve um curta e vai ter um anime original. Sei lá, com uns 12 episódios, eu acho. Que vai fazer a mesma coisa, né? Ou seja... Queria levantar aqui que a Aiko trouxe uma definição de artista melhor do que a minha. Sim. Ela falou que artista é quem fuma maconha. Acho que ela tá certa. Beleza, tá certo também. Assim, programador tem fumado, né? Porque senão fica calvo. Então programador é artista. Aí isso é foda. Mas sobre o anime, né? O Wit Studio, né? O antigo estúdio de Shingeki no Kyojin e Vilão de Saga, lançou um curta onde os cenários são feitos a partir de um programador usando uma inteligência artificial, né? Só que não ficou bom, e aí tiveram que ter várias e várias correções, e no final de tudo, não facilitou nada no processo industrial de um anime, só acabou complicando ainda mais, e o resultado final não foi tão bom quanto de um designer de cenários, por exemplo. Então, a partir disso, né, e também o curta creditou o design de cenários, por exemplo, a direção de arte, para inteligência artificial e deu pouco destaque para os humanos que participaram. Então isso acabou gerando uma grande polêmica. Eu acho que o principal problema nesse caso, assim, foi o trabalho da AI foi mal feita, eles tiveram que corrigir o trabalho depois, deu mais trabalho ainda para os seres humanos. E aí na hora de acreditar, ao invés de colocar o nome do ser humano, eles colocaram AI plus human. Sim. Eles estão definindo o ser humano por um título, da mesma forma que eles definem a AI. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí pega um pouco, né, Leão? Aí pega muito, né? É antiético? Né? Com o ser humano é muito antiético. Né? Assim, minha opinião, tá? O vídeo nem começou ainda, tem 20 segundos de vídeo, mas tudo bem. Mas vou gerar aqui o debate, você concorda ou não. Mas eu tô falando isso não só pra você, Leão, tô falando pra quem também tá vendo o vídeo. Mas é que eu acho que pra solucionar o problema, por exemplo, de mão de obra, seria valorizar que existe para abrir espaço para mais pessoas se interessarem a querer trabalhar com arte. Porque hoje em dia a gente sabe que trabalhar com arte é muito complicado, porque muita gente não consegue sobreviver de arte, né? Então, acho que
antes de automatizar para uma inteligência artificial fazer um cenário, você poderia valorizar o trabalho de um diretor de arte, de um designer de cenários. E aí você iria conseguir, né, ter mais pessoas trabalhando ali de maneira mais saudável. Mas como a atual estrutura social que a gente vive requer a automação de tudo, não seria diferente também na indústria criativa, né? Mas vamos ver aqui. Importante que isso. O nosso amigo Luiz OK trouxe ali no chat o questionamento de que na minha certidão de nascimento diz que eu sou humano, então eu posso colocar no meu currículo que eu trabalhei nesse curta da Wit Studio, né? Sim. Eles colocaram Todos lá aqui. Human, eu sou Exato. humano. Todos aqui podem. Todos participaram. Pode pôr no portfólio. O uso dessas imagens geradas por inteligência artificial, elas podem ser consideradas ilegais? E eu tô usando esse termo ilegais porque recentemente teve um movimento massivo de vários artistas em várias mídias sociais colocando essa imagem que você tá vendo aí, dizendo não para imagens geradas por inteligência artificial, dizendo que é totalmente errado e antiético o uso dessas imagens. E existe um propósito pro discurso deles, mas no momento que esses artistas colocaram essas imagens aí, teve uma enxurrada de gente dizendo que esse pessoal não tá enxergando o futuro, sabe? Ah, eles estão... Tá parecendo aquela galera do cinema preto e branco quando veio o cinema colorido, ou depois quando teve a animação tradicional, veio a animação... Quando o cinema, Lema, começou a ter voz, né, som, o pessoal falou que o cinema ia quebrar, que não ia ter como, porque o cinema com voz não ia ter como, os atores não iam conseguir falar em cena, não ia ter como deixar mais dramático, como era quando o cinema era mudo, né? Então demorou ainda quase uma década pro cinema conseguir se adaptar a isso, né? Algo que a gente acha tão simples, né? Que é botar som nas coisas. Mas naquela época, lá pra década de 30, 40, 50, por aí, os caras botaram como se a indústria cinematográfica fosse morrer por isso. Muito doido. Esse papo da evolução não cabe na ideia dos... Provavelmente o Gaveta vai falar sobre isso, eu só tô adiantando. Sim. Mas isso não cabe na questão das AIs. E não é uma evolução linear direta, como foi com o caso do cinema, como foi com o caso da televisão pós-rádio. Simplesmente não é. Tem uma diferença muito grande aí que é... Não são os mesmos trabalhadores. Isso é verdade. 3D, a animação 3D não, o bom é a ilustração tradicional. De certa forma era uma conclusão equivocada, porque a galera que tá protestando isso, eles não estão protestando porque é uma forma automatizada de se gerar arte, não é só por isso, alguns sim, mas muitos estão falando isso porque essas imagens são geradas através de uma coisa chamada roubo. Não querem me dar emprego, roubo os outros. Porque essas inteligências artificiais estão se utilizando de ilustrações que já são existentes de outros artistas que não deram permissão para ser utilizados na geração de inteligência artificial, e com isso você gera uma coxa de retalhos que não tem nada de artístico nisso e... Qual é a minha opinião? É tipo aquele programa que tu botava foto sua e ele te dava umas imagens geradas, né? Por arte. Assim, isso existe vários bots que fazem isso até hoje. Sim, o pessoal acha muito divertido, mas eu acho que alguns têm noção, mas quando você tá cedendo a tua imagem, eles meio que essa tua imagem ali vai virar brinquedo, né? Pra inteligência artificial. O principal disso é que tem bots como o Midjourney, como o Dali, que são bots de empresas grandes que estão sendo criados, estão sendo programados já há muito tempo, que eles não se destinam a uso comercial. Eles deixam bem claro que as imagens geradas por esses bots são proibidas para serem usados para uso comercial. Bom, e aí vai da ética do ser humano, né? Né? Mas tem muita empresa aí que vai pegar um bot, por exemplo, vai deixar esse bot tunado e depois vender para uma outra empresa e vai ser usado para coisas muito tristes. Em relação a isso tudo, a toda essa polêmica? Nada. São várias. Eu tenho um caminho do meio aí a seguir. Eu cheguei a responder o Castanhari e depois o Ronaldo. Nesse caso, eu não comparo os dois. Lembro dessa polêmica do 3D. O problema da inteligência artificial é ela utilizar artes de outros artistas para fazer um chiclete mastigado. É um problema moral até. Eu defendo a ferramenta, mas utilizando imagens aprovadas. É um meio termo. Tal como ele ama, defende. Exatamente. Caralho. Mas eu senti que eu precisava explicar bem mais a minha visão, o que eu acho disso tudo, porque eu acho que não é uma resposta muito simples, não é tem ou não tem, é ou não é. São tons de cinza que eu vou explicar depois da vinheta. Quem late nessa intro sou eu, não sei se você sabe. Olha só, são muitos pontos... Dá uma latida então pra gente ver. Uau. O supressor de ruído do seu microfone cortou o latido inteiro, mas eu gostei. Entendo. Teve uma academia de arte do Brasil que usou uma imagem de inteligência artificial para promover a escola. Aí é foda. Mas qual que é o problema? Não entendi. O Gabu trouxe um questionamento ali, já que a gente já tá cortando o Gaveta inteiro. Sim. Provavelmente o Gaveta vai falar sobre isso também, mas eu concordo com o Gabu nesse ponto. É um ponto que eu já trouxe, inclusive, quando a gente falou sobre isso no grupo dos subs. Qual que é o ponto? Diz pra mim. Uma pessoa, quando ela tá aprendendo a desenhar, ou como eu citei, o exemplo que eu citei foi o exemplo dos mangakás. Quando eles começam a desenhar mangá,
Eles Sim. puxam maneirismos do traço de outras pessoas em que eles se inspiram. É comum Sim. um mangaka começar como assistente de outro e ele aprende a desenhar baseado no traço daquele que ele tá vendo. Isso é verdade. É a dica que dão, né, os professores, inclusive. Exatamente. E em algum momento o traço dele vai se diferenciar, ele vai criar outro traço e vai passar a ser dele. Uma AI, ela vai poder, em algum momento, criar algo original? Essa é a discussão. Porque ela está se baseando no traço de outra pessoa. Ela pode estar se baseando em arte. Aí tem o ponto da arte roubada, que obviamente é um problema, não deve ser baseado em arte roubada. Mas mesmo que ela se baseie em arte que foi cedida para ela, em algum momento ela vai criar algo original? Mas, não sei, tu acha que vai? Eu acho que sim. Eu acho que a AI, eu acho que a programação da AI, no caso, o cara que está por trás dos prompts de comando, ele tem capacidade de modificar a AI o suficiente, de treinar a AI o suficiente, a partir de para ela chegar a um ponto em que ela consiga criar algo original dentro do que ela aprendeu. Entendi. Vou explicar, tá? Pra garantir que todo mundo tá no mesmo bar, de repente alguém tá chegando aqui de paraquedas. Cara, eu não tô entendendo muito bem esse lance de inteligência artificial. Deixa eu começar explicando como essas ferramentas funcionam. Ah, eu deixo. Me Não, explica aí. como é a diferença entre elas, nomenclatura, esse tipo de coisa, pra todo mundo estar no mesmo bar. Primeiro que você tem inteligência artificial e você tem o machine learning. O Castanhari até no tweet dele ele ficou diferenciando as duas. Eu não sei se eu diferencio tanto. São processos diferentes, mas o machine learning Em inglês, é a máquina aprendendo. em alemão. A máquina ela vai aprendendo. Conforme você vai colocando dados Sabe alemão, Leandro? Eu sei Glücksnayer, que é Feliz Ano Novo em alemão. Ah, obrigado. nela, ela vai aprendendo e ela vai gerando resultados com base com o que ela aprendeu. Agora eu tô aprendendo. O deepfake é isso. Eu já cansei de usar deepfake aqui no canal. Ele é um processo de machine learning executado por uma inteligência artificial. Por isso que eu acho que se mistura. Porque assim, quero colocar o meu rosto numa cena do Tom Cruise. Ou vice-versa. Você vai mandar muitos dados para essa inteligência artificial mostrando como o meu rosto se comporta em diferentes luzes. Então ela vai vendo cada detalhe da musculatura com vários e vários dados como o meu rosto se comporta. Quanto mais dados você alimentar essa inteligência artificial, melhor ela vai conseguir prever o movimento do meu rosto. Porque ela vai criar uma versão digital do meu rosto para poder depois aplicar no rosto do Tom Cruise. E ela também precisa de informações da imagem do vídeo do Tom Cruise também para saber como é que ele se movimentou, como é que é a perspectiva. Eu tenho um pavor de deepfake, inclusive, porque isso aí, pra mim, é um passo pra humanidade entrar em colapso, né? Porque se o cara cair em fake news de zap, imagina um negócio desse. Deepfake é a tecnologia mais assustadora que a gente tem em desenvolvimento aí no momento. E vai chegar, né? Forte uma hora. Vai chegar e não vai demorar. As próximas eleições presidenciais aí você pode esperar que a gente já vai ter fake news em deepfake. E vai ser uma loucura. Nossa, Generalizada. se o povo vai pra invadir o STF por causa de fake news do Zap em texto, imagina com deepfake, irmão. Vai ser loucura. Dessa cena, tá pra cima, tá pra baixo, qual é a luz que tava naquela cena. Então ele vai estudando e processando isso pra cada vez acertar a minha musculatura com a musculatura dele num processo extremamente demorado e complexo. Entende que não é tão exato assim, né? Ele vai estudando com o que ele tem. Mas assim, isso daí é um lado. Quando a gente tá falando hoje em dia de inteligência artificial, você tem várias ramificações já. Tem o chat GPT, sei lá como é que fala isso, que é só de texto. É um gerador de Adorei seu jeito de falar. Lembra o pessoal do TV Quase. Muito obrigado, Nick Dick. Pô, acho que esse foi o elogio mais foda que você já recebeu nesse canal. Sim, mano, acho que sim. Eu adoro o TV texto. Quase. Você pergunta alguma coisa pra ele e eles assustadores de preciso. Parece uma pessoa falando mesmo. Como é que Pô, eu já testei esse chat aí, tá ligado? Esse chatbot. Ele é pica. faz tá? isso com muita Ele é pica. Eu gosto muito das historinhas que o chat cria. muita informação. Você alimenta muitos dados. E aí, eu tava lendo, obrigado pra galera do Twitter aí que me ajudou nisso, vídeos, eu li papers sobre esse assunto, sobre Ele leu vídeos? Caraca. como funcionam essas inteligências. E é basicamente um grande sistema estatístico. Você joga muita informação dentro ali. Cara, fácil como é que funciona. Vamos pro chat GPT, pra ficar fácil. Vamos. Você entender com texto. Ele é alimentado com muitos textos, muitas coisas. Então, quando você faz uma pergunta e quando você fala água mole, pedra dura, ele provavelmente vai responder. Tanto bate até que fura. Mas por que ele respondeu isso? Por probabilidade estatística. Com essas palavras que foram colocadas aqui nesse input, na base da estatística, qual a probabilidade, qual é a próxima palavra que vai aparecer ali depois? Estatisticamente falando. E ele vê pelo longo banco de dados que ele tem, desse ditado que é popular, fala, cara, provavelmente, ele não fala cara, né, mas você entendeu. Provavelmente o que vai aparecer depois dessa frase aqui é tanto bate até que fura. Estatisticamente é o que mais se assemelha à resposta. E nisso, você vai cruzando várias informações. Então, quando você pergunta alguma coisa, ele vai vendo estatisticamente o Mas por que a água mole, quando tanto bate na pedra, que é dura, ela quebra a pedra? Fura, né? Isso é um processo natural, conhecido como Sim. erosão, que é o processo de desgaste do solo, que geralmente ocorre em áreas mais altas para as áreas mais baixas. A água, o vento, que são elementos naturais, eles colidem contra o solo ou contra pedras, contra rochas, e acabam por danificar elas ao longo do tempo
E então, depois de tanto bater, eles furam. E lidar com isso é um dever de quem? Foda-se, não é dever de ninguém lidar com isso. Ah, tá. Deixa a água e a pedra se batendo lá. Isso é quando cai um monte de casa, morre geral, é foda-se. Né? Não, mas calma lá, a erosão aí, a gente tá falando de um processo de erosão em áreas urbanas, é outra coisa, é diferente. Ah, tá bom então. Qual é a maior probabilidade de resposta, de palavras, de junção de respostas? Eu tô explicando de uma forma simples. É claro que você precisa de uma inteligência artificial, e aí depende muito dos programadores, que isso é um papo pra quem gosta muito de programação, deles criarem a linguagem de interpretação cada vez mais avançada, de forma que a inteligência artificial consiga fazer relações e correlações entre palavras de formas cada vez mais complexas. E nesse universo de inteligência artificial surgiram as inteligências artificiais que geram arte. Arte. Vou botar aqui entre aspas, porque eu sei que vai ter gente pró e contra. Polêmica! O primeiro que eu vi foi o Dali, tem o Midjourney, inclusive eu estou usando o Midjourney pra fazer. Já usou alguma desses sites? Eu tenho uma conta no Dali desde quando ele foi liberado pro público. Eu Sim. usei o Dali pra tentar gerar páginas novas do mangá de Yuru Camp. E Só funcionou? que, infelizmente, o Dali ele foi treinado com imagens pré-2018, então ele não tem muita noção do que é Yuru Camp. Mas ele reconheceu que era um mangá e reconheceu que era sobre acampamento. Pra Entendo. mim isso já é incrível. Eu nem sabia que esses sites existiam, inclusive. Sim, existem bastante. O Midjourney ele tem até um bot no Discord que você pode colocar no canal e fazer prompts pelo Discord. Pica. O thumbnail desse vídeo, ele foi gerado com inteligência artificial, mais ou menos. A gente mexeu e eu já vou chegar lá nisso. Ou como várias outras imagens de avatares que popularizaram, né? Virou meme agora. O Lenza, todo mundo usou o Lenza. Eu fiz um post zoando os resultados do Lenza. Muita gente usou. Bota o avatar e vê como é que a inteligência artificial enxerga a gente. Você bota várias imagens suas ali, vai fazendo variações, bota vários elementos artísticos, bota você como desenho, bota você como futurístico, esse tipo de coisa. Era uma merda. E essa inteligência artificial, elas também funcionam mais ou menos da mesma forma. Você tem que alimentar elas com... O Pandivis trouxe ali um ponto, né? Qual? Se eu conseguir gerar páginas novas do mangá de Yuru Camp, talvez Hunter x Hunter um dia termine, né? Só gerar por inteligência artificial as páginas novas do mangá. Berserker também, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Mas aí Gabriel Perecini vai na hora do otário. Gabriel Perecini vai ficar insano. É melhor fugir. Raia, vai. muito dado, muito data, para que ela tenha cada vez um repertório maior, que ela consiga misturar referências, imagens diferentes, ela vai pegando traços de uma imagem, fontes da outra, cor de uma, e vai misturando e vai fazendo, misturando com aquela informação. Tem a ver com todo esse lance estatístico e tem a ver também como a pessoa programou ela para interpretar esses dados. Não é só dado. Tem gente que fala assim, é só você colocar ali, ele vai misturando os dados da imagem. Não é tão assim. Depende muito também da genialidade, eu diria, vamos dizer assim, dos programadores, tá? Tem um programador do chat do Phelps Sim. que programou um bot desses de chat para se comportar como o Phelps. Sim. Então ele responde de acordo como se fosse o Phelps respondendo. Ele foi treinado no Twitter do Phelps. Cara, eu queria um bot desse pra É mim. insano, pô. É absurdo como ele acerta, como ele é o Phelps respondendo. Seria muito bom. Dos coders, da galera que fez a Agora, infelizmente, os bots do Twitter vão ter que ser pagos, né? A API do Twitter será paga a partir de agora, porque essa foi uma grande ideia do senhor Elon Musk, tá? linguagem de interpretação desses dados. Uma coisa é você ter muita informação, outra coisa é você saber interpretar isso. Ah, mas é uma máquina, ela só vai interpretar isso daí da forma mais tosca possível. Eu já vou chegar nessa parte aí de comparar humanos com máquinas. Primeiro, eu quero ir pro ponto que acho que tem muito artista que tá vendo isso aqui e deve estar um pouco nervoso. O que o Gaveta tá fazendo? Tá fazendo propaganda desse treco? Você tá sim! Eu acho que eu preciso ser muito claro, já nessa parte inicial do vídeo aqui, sobre o meu posicionamento em relação Lá vem. imagens. É errado o uso dessas imagens? É furto de imagens quando essas inteligências artificiais geram essas artes? Sim. Eu acho que é errado? Sim. Acho que deveria ser ilegal? Sim. E eu vou explicar por quê. Sim. Eu acho que o sistema atual deveria ser regulamentado, deveria ser modificado, mas eu É verdade, o governo Lula deveria, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia... Caralho, se eu começo assim o parágrafo final da redação, eu acho que eu... Não? Conclusão? Foda. Criar a Secretaria da Arte de AI Sim. Em parceria com o Ministério da Cultura. e Caralho. colocar Ronaldo Gato Galáctico como secretário. Aí fudeu. não estou julgando Aí o Xandão na hora ia aprender geral. aqui as ferramentas. Eu não acho que a ferramenta está errada. Eu acho que o que está errado é o database que foi utilizado para que essa inteligência artificial aprendesse a fazer o que ela está fazendo. Porque ela está sendo alimentada por imagens que estão na internet. Se você botar lá Michael Jackson ou qualquer coisa assim, ela vai saber quem é Michael Jackson porque ela pesquisou as imagens que estão... Não é na internet necessariamente, não é o banco do Google. Pelo que eu tava vendo, tem um banco de dados específico para essa galera que eles usam, que é alimentado e tal, não sei o quê. Mas ainda que esse banco de dados ele seja muito rico, tem muita arte ali dentro de artistas que não deram consentimento para que as artes
artes deles fossem utilizadas por machine learning. E aí o que acontece, você vai ver em muitos resultados dessas imagens, não só Lensa, mas esses outros, né, que geram por inteligência artificial, você vê que tem uma partezinha ali que era de assinatura. Ou ele apaga a assinatura, ou ele muda a assinatura. São artes assinadas, cara. É uma inteligência artificial que tá se utilizando do traço, combinação de cores, ou esse tipo de coisa, de artistas que Burro robô, né? Não sabe tirar uma assinatura? Até eu sei fazer isso. É só abrir o Photoshop e tirar. Só abrir o Photoshop e tirar a marca d'água, pô. O robô burrão. Robô burrão, não velho. deram ok pra isso. Eu acho que tá errado você utilizar imagens sem aprovação prévia. E eu acho que vai ter muito artista que vai dar ok pra isso. Vai ter muita gente que vai falar, cara, não pode usar. Assim como tem muita gente que alimenta, faz foto, faz alguma coisa assim, pra banco de imagens. O que você tem mais hoje são bancos de imagens, de foto, de vídeo, de arte até, que alguns são gratuitos, alguns são pagos. Aqui na Gaveta Filmes a gente paga alguns, em que pessoas produzem, às vezes, artes gratuitas. Já cansei de usar modelo 3D, às vezes gratuito. Você vai num desses tubos Squid 3D, sei lá o que lá, que a galera bota, não, pode baixar, pode utilizar minha arte. Alguns botam condição, pode utilizar se você citar o meu nome. Tem isso pra música, pra imagem, pra vídeo, pra várias coisas. Por isso que essas inteligências Inclusive pra rigs de animação. Já usei alguns rigs que não foi eu que fiz, que eu peguei de graça em sites aí espetaculares. artificiais hoje, como Midjourney, o Lensa, Dali e várias outras, estão sofrendo essa revolta, e eu concordo. Mas, uma vez que você tem um banco de dados gerado por imagens que foram previamente aprovadas, seja, sei lá, os caras compram um banco de imagens de todo o Shutterstock, como eu falei aqui, ou Getty Images, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, e o Getty Images tá pagando um royalty extra pros artistas, alguma coisa nesse sentido, falando, olha, tudo que tá dentro desse pacote aqui vai ser adicionado para machine learning, ok, sabe? Se você partir pra esse ponto, a ferramenta começa a ficar, ó, maravilhosa. Aí eu vou ser totalmente a favor do uso dela. Dito isso tudo esclarecido, estamos aqui na mesma página. A moral do homem moderno é muito complicado, né, Leandro? O homem moderno aceita uma guerra entre dois países, Ucrânia e Rússia, mas não aceita uma inteligência artificial fazendo arte. Mas calma lá, o homem moderno aceita uma guerra entre Ucrânia e Rússia? Aceita. Você aceita essa guerra? Não. Eu também não aceito, não. Acho que quem aceita essa guerra é bárbaro. Mas eu e tu estamos fazendo algo para impedir isso? A gente tem como fazer algo para impedir isso? É esse o ponto. Tem. Até que ponto você pode fazer algo para impedir a arte de AI de se promover? É mais do que você pode fazer para impedir a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, aí vamos com calma, né? Eu posso espancar um amigo meu que é programador. Já seria um começo. Sim. A guerra da Rússia e da Ucrânia... Não sei o que eu posso fazer. Eu posso xingar o Putin no Twitter? Eu acho que é perigoso, né? Acho que é mais perigoso você xingar o Putin no Twitter do que espancar um amigo seu programador. Se pá, né? Se pá, né? Tem que se voluntariar, né? Pra Ucrânia, pra guerra. Aí a Acho que é o jeito. Na polêmica lá do Twitch. Pô, mas um artista e o cara mexe com inteligência artificial não pode ser colocado na mesma frase. Não só, acho que pode, porque tem muita artista que trabalha com isso. O Bruno Sartori é o maior exemplo disso, né? O cara que mexe com... É porque assim, cara, se a gente for entrar nesse mérito, né, Liama? O cara que trabalha com animação 3D ou animação de rig em 2D, tipo, ele pega um boneco pronto e anima o boneco, ele não seria animador, né? Porque ele não tá desenhando tudo do zero, né? Se a gente for entrar nesse mérito, né, do que é artista ou não é, a gente vai ficar louco. O ponto que eu falei no chat do Subs aquele dia sobre ser artista ou não, é que eu não acho que o programador seja um artista, mas eu acho que o trabalho do programador é tão valorizável quanto o trabalho do artista nessa questão. Ou assim, o programador ele pode se especializar nisso e se chamar de artista, um cyber-artista. Talvez futuramente tenhamos essa categoria aí, inclusive. Eu consigo ver isso existindo. Acho muito comum, acho muito normal. Mas, no momento, o trabalho do programador, o que o programador faz, criando aquela IA e treinando ela para ela conseguir gerar as artes, entre aspas, estou fazendo aspas com as mãos, não me batam. É tão valorizável quanto um artista desenhando. Entendo. Um deepfake, acho que é o cara mais mexe com deepfake aqui no Brasil, provavelmente. Aumenta para 10 anos o prazo de renovação da Caralho, o Silvio Santos apresentou o Jornal Nacional? Apresentou, não sabia? carteira de Não. motoristas. E aí o cara Tá com a voz do Boni, ele né? até falou assim, cara, eu não tava falando disso, eu tava falando de machine learning. Ele tava falando mal especificamente dessas novas plataformas que você bota só um prompt, uma linha de prompt, né? Homem forte, pernas finas, estilo steampunk, voando numa barata. Pô, ficou pica. Vou te falar que ficou pica. Vou jogar exatamente esse prompt no Dali 2 aqui e ver o que sai. Daqui a pouco eu te Sei lá. E aí o negócio gera já a imagem pra você. Aí fala assim, Se tu usar Caio no Meet em alguma coisa, será que gera uma coisa, minha carinha? Não, né? Não gera. Não gera, né? Mas tá no Google, Caio no Meet. Se tá no Google, talvez em algum tempo comece a gerar, porque ele vai começar a treinar. tem um artista, você só gera a linha de código.
eu enxergo essas coisas como ferramentas. Eu enxergo como ferramentas poderosas. Eu acho que o erro tá, talvez aí do meu amigo Castanhari, em achar que o cara que trabalha com isso, ele vai trabalhar só com isso, sabe? Você vai botar a linha de código ali, vai gerar, ele vai pegar e tá pronto. Aquilo ali é uma linha de partida. Assim como foi o thumbnail deste vídeo. Um youtuber chamado Seijinho comprou mais de 10 commissions para incentivar as pessoas a pedirem encomendas e que valeria mais a pena do que usar uma IA. Ô Yumi, eu concordo. Mas eu acho que, tipo assim, se o cara, por exemplo, comprasse essas 10 commissions, pedisse autorização dos ilustradores e usasse, por exemplo, pra poder inserir numa IA, pra poder treinar ela, também seria super justo, entendeu? Aqui eu tenho um ponto, que é o outro ponto sobre o qual eu já conversei. Eu acho que quando a pessoa quer comprar uma arte para ela usar para algo sério, que é uma arte que ela realmente queira, ela vai usar para dar de presente, ela vai usar como avatar, qualquer coisa que seja, ela deve comprar commission com um artista. Isso Sim, óbvio, óbvio. Agora, eu quero ver um homem forte de pernas finas em cima de uma barata. Eu vou usar uma AI para gerar essa imagem só para eu brincar, ver ela ali uma vez, dar uma risadinha e fechar? Ou eu vou encomendar essa arte de um artista, pagar R$50 e esperar 2 semanas? Cara, eu acho que inteligência artificial, inclusive, vai ser muito interessante pra concept de coisas, né? Concept art, tipo assim, eu quero criar um personagem foda, mas eu preciso de várias versões dele. Se eu tacar isso numa IA, o cara vai criar, sei lá, 10 versões pra mim na hora, tá ligado? E isso pode me ajudar, junto de um artista, a criar aquele personagem. Acho que também é justo a gente pensar dessa forma, né? Eu acho que a AI, como arte de inspiração, ela já é muito válida. Eu acho legal. Sim, e querendo ou não, eu não sei se vocês sabem, né, mas quem estuda design, essas áreas, a questão da inspiração, ela é muito valorizada no meio empresarial, assim. Tudo que tu vai criar, desde um produto, a um serviço, a um programa de computador, a, sei lá, velho, uma arte de Instagram, tu vai ter um longo processo de inspiração e tudo mais, etapas. Então, isso, no meio empresarial, pode sim acabar sendo um grande diferencial. Gerando. O Leão do Coisa de Nerd comentou sobre isso. Ela serve muito mais como uma ferramenta de inspiração e concept, principalmente caso tu saiba mexer muito bem com os prompts. Eu também acho que serve muito pra isso, velho. Nomes ali, ele não gerou a imagem exatamente que eu queria. Mas foi bom ponto de partida, eu comecei a misturar imagens, comecei a misturar arte, vou misturar essa com essa, misturei uma com a outra, achei que ficou legal, ainda assim ele errou o meu rosto, eu pedi pra uma inteligência artificial colocar o meu rosto, foi tipo com deepfake, eu usei o reface, e aí com o reface eu coloquei o meu rosto, ele fez o meu rosto, mas ficou numa qualidade baixa. Botei numa outra inteligência artificial, que é o Gemini, que ele é usado pra você aumentar a resolução das imagens. Passei Pica, eu não sabia que existia essa inteligência artificial. pelo Gemini e ele aumentou a resolução dela, e aí sim, tava praticamente pronto, depois botei no Photoshop. Vou usar essa porra. Eu tenho imagem que tá com uma resolução muito baixa que eu precisava estar alta pra poder editar. Agora eu já sei. Muito obrigado, Gaveta, por esse vídeo. Um vídeo que me fez aprender mais sobre o mundo do que o anime Furikuri. Você é muito haterzinho de Folha, né? Não, eu gostei. Eu dei um 7. Pô, 7 não é bom, não? É bom. Média, né? Eu acho justo. Eu coloquei... 8. Fiz minha mini review lá, depois Eu vou ver, depois eu ver. Dei mais acertada. Então entende assim, no meu caso, nesse caso específico, um ponto de partida. Se você começar a enxergar essa ferramenta como uma ferramenta, ela começa a ser muito útil. Que nem hoje em dia você tem no Photoshop Content Aware. Content Aware nada mais é que uma inteligência artificial pensando e assumindo ou tentando entender o que é que tinha ali. Isso é uma inteligência artificial um pouco mais arcaica, né? Bem mais limitadinha. Essas ferramentas como Midjourney, por exemplo, elas são mais avançadas. O Midjourney é o que funciona no Discord. Então se você pensar como um ponto de partida, e aí eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz pra isso. Ah, não, Gaveta, ainda é bem artista, né? O cara tá adaptando. Eu vou discordar de você. E é por quê? Eu já pensei assim como você, caso você esteja pensando assim, tá? Eu vou contar uma historinha minha. Senta que lá vem a história. Uma historinha minha quando eu tava passando em empresa de design. Lá vem. Eu achava isso, assim, não, o artista é aquele cara que cria do zero, tem que criar minha arte aqui do zero, então eu fazia minha arte toda do zero, tal, não sei o quê. Até que entrou um designer na empresa e o cara, assim, o portfólio do cara era muito bom, lindo, as artes que ele tinha no portfólio dele de design, maravilhosas. Quando ele chegou lá, ele tava no computador dele, eu vi, ele usava uma porrada de coisa pronta. Ele tinha set de brushes de Photoshop, o brush... Pois é, todo artista vai usar essas porra, né? Mangaka também usa partículas, usa uma caralhada de coisa, por exemplo. o pincel. E aí quando ele começou a fazer o layout... Falando sobre mangaka e AI, eu já mencionei isso aqui, eu acho, mas em vídeos nunca, que a autora de Witch Hat Atelier Sim. tá usando... Ela está usando não, mas ela já usou background feito por AI. Ela gerou alguns backgrounds, colocou os personagens dela desenhados por ela mesma e postou no Twitter, ela tava fazendo testes. Foda. Usar vários desses elementos. Pronto. Ele ia colocando um ali, foi não sei o que lá, e botou uma coisa. Quando eu fui ver, cara, tinha várias coisas misturadas. Tá lembrando um pouco a inteligência artificial que a gente tava vendo aqui antes? Um pouco. Cara, por exemplo, eu faço design de animação e tem várias coisas que eu pego, por exemplo, tem que fazer uma arte pro Instagram. Vamos dar um exemplo, né? Área de design, não tem nada a ver com animação, design.
Eu tenho várias coisas prontas. Eu tenho brush pronto, eu tenho elementos prontos, eu tenho um pack de coisas que tu pode baixar na internet, botar lá no teu Photoshop que tu vai usar sempre, tipo ícones, símbolos, tá ligado? Então, é uma ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta, né? Então, é isso. Eu acho que tem que se enxergar como uma ferramenta mesmo. E aí eu vi que ele criou aquilo ali tudo baseado em vários outros pixels que já existiam. E aí o pessoal tava falando assim, não é arte, não é arte. Todo mundo que via a arte do cara falava, nossa, tá lindo isso. Ok. E ele fez muito mais rápido uma arte, com bem menos tempo, utilizando uma arte semi-pronta. Aquilo é arte, não é arte? É. E aí o conceito bem subjetivo da arte, ela não tá em você criar do zero, tá no teu olho artístico. Ele tem uma infinidade de opções que estão na internet, de brushes, de imagens, de vetores. Ele podia ter usado qualquer coisa, mas ele foi especificamente em uma. Cara, eu quero esse elemento aqui, essa textura, essa fonte. E ele começou a misturar pra criar uma coisa nova. Porra, isso é arte. Tem muito artista que faz isso. Artista plástico que faz isso, que pega outros elementos. E daí a arte moderna, pura, vai colocando e vai ressignificando aquilo. Inclusive a arte moderna tem de você pegar só um elemento específico, não vou falar privada, mas sei lá, pode ser. Porra, isso é arte. Ou uma lata de O cara feijão. pega alguma coisa muito específica e ele coloca num ambiente que vai dar uma ressignificada pra aquele objeto. E isso é arte. Você tá contando alguma coisa ali. Então eu comecei a baixar um pouco esse preconceito besta. No artista mesmo ele não pode usar nada que esteja pronto. Bullshit, sabe? Acho que pode usar coisas que estão prontas sim. Ele mexeu, ele alterou e misturou as coisas e você criou um negócio novo a partir disso. O que eu recomendo é sempre a pessoa aprender a fazer a coisa, porque caso você precise alterar aquilo, você não... Ai meu Deus, ferrou. Vou ter que achar isso aqui pronto em algum lugar porque eu não sei fazer. Esse é o problema, né? Então... Tem isso, né? recurso, cara, eu estudei pra isso. Eu fiz a Lura, cara, fiz vários cursos lá de design, não sei o quê. Tô fazendo machine learning. Lá vem, o merchan. Quase. Então, estou usando elementos de machine learning, mas vou precisar alterar essa parte aqui, ou completar essa parte aqui. Vem um personagem irado e a mão tá toda aqui. Eu não sei se você viu, mano, mas o bagulho do Jabba Time subiu aqui e desceu na hora. Foi um perigo esse A aí. inteligência artificial hoje em dia não sabe fazer mão. Essa é uma parada bizarra. E aí o cara refaz a mão e ele é um ilustrador, tal, não sei o quê. Isso é o tipo de coisa que o estudo é muito importante. Mas, pra mim, não tira a importância da ferramenta que já deixa no... Mas aí você pode ir pro lado de criticar a ferramenta em si, a máquina. Que aí, aí começa a entrar numa parte que eu gosto mesmo. Você fala assim, mas a máquina ela nunca vai criar como um ser humano, nunca vai ficar tão bom, ela nunca vai chegar no nível que um criador humano pode chegar. Mano, você poderia mandar um salve pra um amigo meu, ele é estrangeiro, se chama Comi Tua Mãe na Mata. Sim, eu comi tua mãe na mata, Rafa. Olha aí. Salve, Gaveta, como você já falou mal agora, pra mim, da mão toda desenhada. A máquina não entende a mão, é tosco. Normalmente a arte digital, de inteligência artificial hoje em dia, é aquela arte que você olha em primeiro momento e fala assim, nossa, é bonita. Mas quando tu olha no detalhe, ela é horrorosa. Ei, porcaria. A inteligência artificial não gosta de desenhar mão. É cheio de coisa maluca e inconsistente. Aí é que entra nessa parte doida. Ela não entende, ela não tem informação suficiente ainda. A Gaveta, mas ela tem muitos dados. Mas o cérebro humano tem mais. Inclusive eu tava pesquisando aqui, quanto de capacidade tem o cérebro humano? Pelo que eu vi, tem 2,5 petabytes. É muita... Peta? Bate? Nem existe esse petabytes. Existe? O meu cérebro não tem essa capacidade aí, não. Acho que ele tá baseando no cérebro de alguém inteligente. Vamos com calma aí também, né, Gaveta? Minha cabeça, acho que ela é inferior a um HD de 1 terabyte, se for ver. Pra um cara desenhar o que ele desenha, você vai fazer uma ilustração lá. Quando ele bota a pontinha lá do lápis dele pra começar a desenhar, você tem que levar em consideração tudo que ele aprendeu desde que ele nasceu até o momento que aquele lapisinho tá encostando lá no canvas. E nisso daqui tá não apenas os ensinamentos que a pessoa teve sobre ilustração, né, sobre como deve ilustrar, qual é o traço, todo o treinamento que essa pessoa teve, que tem certeza, todo ilustrador treinou por muitos anos, teve muito desenho tosco e É por isso que eu cansei de desenhar. Tem que treinar muito, Liam. Muito esforço, Liam. Pra demorar demais pra tu aprender a desenhar. Pô, eu fazia, ainda faço, né? Quando me pagam pra isso, pixel art. Faz, né? E pixel art é complicado. É, né? Pixel art é sofrido. Porque pixel art é trabalho minucioso de colocar um pontinho de cada vez. Sim, eu tenho um amigo que ele faz animação com pixel art. Ai, não fala disso não. Ele é programador. Dá dor só de imaginar. Sim. muitos pra depois melhorar e vai praticando. Tira foto e pixeliza numa inteligência artificial. Eu sou muito burro, né, velho? Por que eu não faria isso? Não é bizarro. Também ensinamentos da vida como um todo, né? De como se comportam as pessoas, como é uma mão. Você sabe como uma mão se comporta quando você olha uma imagem e fala, isso é uma mão humana, isso daqui não é uma mão humana, eu sou um emaranhado. Porque você tem uma experiência de anos e anos de vida, desde que você era um neném, a entender o que é uma mão. Quando você tá andando, você não pensa que você tá andando, você simplesmente tá andando. Se você começar a parar pra pensar como você tá andando, meu pé tá aqui pra frente, pra trás, você vai ver que você vai começar a andar de forma estranha. Você vai ficar meio... Você não pensa isso, mas essa informação tá aqui, na sua inteligência não artificial. Então você tá comparando uma máquina super poderosa com um porrilhão de informações que é o cérebro humano, com uma máquina que foi alimentada por algumas centenas de milhares de imagens de internet. Ela não vai conseguir chegar no nosso nível ainda. E pra isso você precisa de duas coisas: mais informação e uma linguagem de interpretação dessa informação cada vez mais rebuscada, mais inteligente. Pô, mas se uma inteligência artificial chegar no nível do cérebro humano, não é preocupante? É preocupante. Eu já disse que eu tenho medo, inclusive, de orangotango
Porque se um orangotango estudar, ele é capaz de ser mais inteligente que eu. Imagina uma inteligência artificial. Não, porque assim, uma IA, se ela chegar no nível do cérebro humano e conseguir se conectar, por exemplo, à internet, ela praticamente vira um deus. É o fim da humanidade, né? Gente mais avançada para que ela interprete cada vez melhor os dados que ela está recebendo. E ela vai começar a fazer vários condicionamentos que a gente faz quando a gente está analisando a nossa vivência. A própria inteligência artificial vai começar a fazer isso, ela vai começar a cada vez ser mais realista. E é nesse ponto que muita gente está se Tal como tinha perguntando, porra, mas pra que a gente vai fazer isso, Gaveta? A gente já viu tanto filme aí de máquina dominando, a gente vai fazer a máquina dominar, não sei o quê. Eu acho que essa evolução tecnológica, ela acompanha a necessidade humana. O ideal é que o ser humano trabalhe cada vez menos. Imagina você trabalhar 3 vezes por semana, esse tipo de coisa. Companheiro Gaveta, camarada, quem sabe um dia. Eu sou a favor da evolução tecnológica pra que ela tire um pouco do peso do que a gente faz, sabe? Assim, o problema é que no sistema que nós estamos, a gente sempre arranja um jeito do ser humano ficar Caralho, Gaveta trabalhando comprou. com um cachorro por 90 horas por dia de novo, eu sei. Ai. Mas não é que eu queira que ela substitua o humano em 100%. Por exemplo, a própria inspiração artística, ela sempre vai existir. Mas eu acho que a evolução tecnológica, ela vem pra ajudar a gente. Assim como Já estão no 6G? Mas lançou o 5G ontem, cara. Que isso? 6G é o quê? É igual o Sword Art Online já? Tá na hora já do Sword Art Online, se né? não fosse isso, hoje, né, estávamos andando a pé até agora, a gente não teria nenhum aviões e várias das outras inovações tecnológicas, que ajudam não só em transporte, alimentação, mas em saúde, né, nós temos hoje vacinas, frutos de muita inovação tecnológica e troca de informação. Então, analisando por esse prisma, eu sou muito a favor da evolução tecnológica, dessas inteligências artificiais, mesmo que seja pra arte. Eu tô querendo inspirar os programadores que estão vendo isso daqui. Se é um programador que você tá vendo isso daqui, eu quero que você ajude essas inteligências artificiais a ficarem melhores, sim. E aí eu tô tentando me certificar da parte moral aqui, pra você se sentir relaxado da parte moral. Se o teu problema é a parte técnica, aí você vai pra Lura, a maior escola de tecnologia. Ah, Lá filha vem. da puta. Me Mas, pegou. mas assim, vamos combinar aqui. O Gaveta tá falando que ele quer incentivar os programadores a melhorarem as AIs. A verdade é que ele quer fazer moral com as máquinas, com os robôs, pra quando eles dominarem o mundo ele não ser morto, né? Óbvio, né? É Eu pra tô do isso lado que dele. serve. Eu também. Tô fechadão com robô. Não me matem. Sempre assisti anime mecha. Sempre. do Brasil. E aí você vai ter aquela Acabamos de ver Fuliculi. Tem mechas. O Mitch não gostou. Eu gostei. Ouviram robôs? base teórica que eu falei lá. Não adianta só contar com a máquina, você tem que ter o seu conhecimento também. Eu acho, assim, real, não é porque é jabá não, tá? O melhor ambiente Não. para as pessoas que gostam de programação conviver é a Lura, que é uma escola de tecnologia, porque assim, você conversa com outros Ah, vamos assinar a Lura? O que você acha? Vamos aprender a programar? Fazer uma imersão Dev Alura. O que você acha? Acho que eu vou. profissionais. Não é O nosso só amigo Gabu tava fazendo uma imersão Dev Alura esses dias, hein? E ele gostou? Ah, claro que ele gostou, né? Como que não vai gostar? A Lura é E ele pica. vai assinar a Lura? Gabu, conta pra gente aí, você vai assinar a Lura. Pô, mas Gabu, fala pra mim, se tivesse assim um link da Lura do Meet, você clicaria e assinaria? Então você clica no primeiro link da... Não tem ainda. A Lura, por favor. Aí, ó, com toda certeza, tá vendo? aula online. É uma escola. Você tem o networking da galera que trabalha com programação. Até pra você, e eu diria especialmente pra você que quer começar com programação. Aproveita agora que vai ter imersão dev. Volta e meia tem imersão dev na Lura. É a oportunidade perfeita pra você começar Ih, já teve, né? a Perdendo. programar. Imersão Dev são aulas imersivas sobre programação gratuitas. São 5 aulas. É uma aula pra você começar a programar, você já vai ver o que você pode fazer com programação. A sua primeira linha de código você vai fazer nessas aulas. E você vai ter o apoio dos professores, da comunidade Dev que tem no Discord. Não precisa estar matriculado na Lura não, tá? Você que tá vendo isso daqui, eu vou deixar um link do site da Imersão Dev. Se inscreve, você tem que se inscrever. Vai lá, se inscreve e aí você faz a Imersão Dev. É 5 aulas. Assim, a Lura não é uma escola só de programação, tá? É uma escola de tecnologia. Então tem curso meu de edição de vídeo lá. Tem Ó, pica, agora que eu vou ter que mesmo assinar a Lura. Agora eu vou ter que fazer. Você tem curso do Gaveta, eu acho que eu vou ter que assinar também. a escola de Aprender a design, editar vídeo pra virar editor do Meet? O que você acha, Meet? Porra, eu ia ficar muito feliz. tem mobile. Eu te pago royalties do YouTube. Tem toda uma parte de gestão, tem muita coisa ali dentro. Porque quando você se matricula na Lura, você tem E o curso do Meet? acesso a tudo isso. Não é, vou me matricular só na escola, não. Você tem acesso a todo esse campus de informação. Ó, vamos ver, olha lá. Essa área de UX design me pega, hein? Ah, eu gosto de UX design, cara. Eu te falar, eu adoro UX design. Eu sou um grande fã do software Figma. Amo de paixão o Figma. Informação, tecnologia, a maior escola Caralho, aqui, ó, que maneiro. Tem design de jogos, design gráfico, edição de vídeo. Muito foda, velho. Muito de foda. tecnologia do Brasil, você que é, da América do Sul também. Vamos fazer um jogo, Liama? Eu e tu? Vamos. Sabia que eu já Vamos. fiz um jogo? Já? Eu fiz um jogo pra uma Game Jam uma vez. Eu Sim. fui o artista desse jogo, no caso, né? Meu amigo era o programador, a gente fez esse Pica. jogo em dupla. O jogo se chamava Names. E era um jogo sobre cidades sendo invadidas por alienígenas que destruíam elas com base no nome delas. Pica.
Então a cidade de Pato Branco tinha um pato branco gigante pisoteando a cidade. Um kaiju que era um pato branco gigante. Isso é foda, na real. Isso é foda. Mas a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente não chegou a fazer todas as cidades, né? Tínhamos algumas aí. E de São Paulo. Não tínhamos São Paulo. A cidade mais conhecida, a única capital que a gente tinha era Belo Horizonte, que foi uma ideia meio filosófica que a gente teve, que o horizonte se tornou o mais belo possível e as pessoas ficaram hipnotizadas olhando para eles e não conseguiam mais parar de olhar pro horizonte. Pô, pica. Achei pica, né? Fica, né? E como é que se lidava com isso? Tipo, derrotar os aliens. Então, aí a mecânica do jogo era um negócio extremamente simples. Porque a gente não tinha tanto tempo para fazer. Foi uma game jam de 24 horas. Sim. Mas a mecânica do jogo era um carro que tinha que ir correndo e atropelando os aliens enquanto evitava ser acertado, dependendo da cidade, por cada obstáculo. Entendo. Da América Latina, será que é? Esse programa todo que eu tô falando, quanto mais informação você consegue colocar na inteligência, mais você vai conseguir desenvolver de forma assertiva. Faça isso com a sua inteligência orgânica. Se matricula na Lura, abre esse leque de opções pra você, aproveita a imersão dev pra você começar a programar e me agradeça depois. Mas tendo em vista que toda parte de aprendizado tem dia, vem a grande dúvida das pessoas. Eu vou assinar a Lura e aprender design de game. Cara, acho que uma máquina... Porque assim, eu vejo anime e comento animação, né? Porque eu sou um estudante de animação. Agora, quando eu começar a jogar games, pra mim poder opinar sobre games, obviamente, eu tenho que ter um estudo, né, Lema? Eu acho que você devia assinar a Lura antes da sua placa de vídeo chegar. Sim. Inclusive, a Lura entra em contato com a gente, que assim que a placa de vídeo do Meet chegar, ele vai estar jogando games e a gente precisa de curso de jogos até lá. A máquina nunca vai criar exatamente como um ser humano, porque ela não tem a experiência humana. Você pode emular isso, mas ela não vai querer ser igual. Concordo. Pô, mano, te falar, eu comprei um joystick também, né? E aí eu comprei ele no Mercado Livre e tal, e aí eu entrei em contato com o vendedor que ele não tava colocando pra mandar. Aí eu falei, pô, cara, tem como tu acelerar o processo pra mandar? Porque eu trabalho fazendo live e eu preciso dele pra semana que vem e tal. E ele mandou um, não tem. Não tem. Se fudeu. Cagou legal, velho. Cagou legal. E ele só foi mandar no final da sexta-feira. Tipo, tava desde o início da quinta-feira pago, ele só mandou no final da sexta-feira. Filha da puta, né? Ele podia ter mandado no final de quinta mesmo. Em parte. Eu acho que uma máquina Otário. pode aprender, sim. Tava debatendo no Twitter, a pessoa falando assim, cara, uma máquina... Quero o Mitch jogando Pokémon Scarlet. Como é que faz, Leandro, pra mim jogar Pokémon Scarlet? O que os subs tem que fazer? O que os subs tem que fazer? Os subs tem que te doar dinheiro suficiente pra você comprar um Switch. É, né? Não tem como jogar no PC. Até tem, mas é muito bugado. Não, até tem, mas você vai tomar ban porque é a Nintendo. É, tem isso, né? Ela nunca vai pegar uma referência X e Y, né? Sei lá, ver o desenho da Disney, ver anime e criar um novo estilo de desenho animado. Pode sim. Depende de como ela foi programada. Se ela é programada pra não só captar os dados, mas ela ficar sempre em busca de um novo resultado e ela aprender com esses resultados, assim como o ser humano. E isso é programável. A gente vai pegando essas referências, a gente vai criando essas referências novas e vai criando novas coisas. A máquina pode fazer a mesma coisa. O ser humano se comporta dessa forma. Você não desenha porque você cria 100% do zero. Você tem referências de outras coisas que você vai misturando essas referências Ó, puxou, hein? Ele puxou, na sua hein? cabeça e você vai botando aquilo ali no papel, sabe? E as suas alterações vão variando de acordo com as limitações humanas, variando com o que tá passando na sua cabeça naquele dia. É a tal da inspiração. E eu acho que se você for desconstruir... Aqui é o gaveta antropológico indo no máximo. Se você desconstruir o que é inspiração, você vai ver que é um processo lógico, né? Você tem referências, você tem estímulos, coisas que te agradam, não te agradam, e você começa a misturar esses A partir do seu repertório sociocultural. elementos pra criar essas coisas novas. Isso pode ser programável. Eu acho que, dependendo da programação, as máquinas podem aprender? Podem. Essa discussão toda tá limitada porque as pessoas estão muito limitadas com o que as máquinas estão fazendo agora, nesse momento, sabe? Vou botar no Midjourney e elas fazem isso, com a mão torta lá. Sim, agora. Imagina daqui a 30 anos. Tu acha que vai estar assim? Imagina daqui a 100 anos. Machine Learning melhorando e uma coisa melhora a outra. E aí, com os próprios ensinamentos da máquina que ela tá errando, ela vai começando a aprender que aquilo ali é errado e a mão não tem que ser assim. Não, daqui a 100 anos não tem mais humanidade, né, Leandro? Porque todo mundo vai transar com boneca e boneco robô e vai acabar a humanidade. Infelizmente, Marco Abreu já deu a pio. Então, daqui a pouco já não vai estar mais assim, cara. Porque eu acho que, antes de mais nada, a inspiração, ela é dependente de referência. Eu não acredito numa inspiração pura e divina, sabe assim? Tive uma ideia, eu não vi isso em nada do mundo. Eu vivo no mundo de uma parede branca e eu tive uma ideia, uma inspiração. Não é isso. É, não existe isso. De fato, não existe. Eu acho que muitas vezes a inspiração... E qualquer ideia que tu tem na cabeça, por exemplo, acordei, Leandro, acordei, tava dormindo, acordei, caralho, tive uma ideia genial. Vou criar um filme sobre essa ideia genial. Provavelmente, enquanto tava dormindo, meu cérebro pegou várias referências que eu vi na minha vida inteira e juntou aquilo numa ideia. Tipo, não existe nada criado do zero, assim. O que é muito doido, né?
Porque o pessoal pode falar, mas e aí o cara que criou, sei lá, o primeiro eletrodoméstico, ele provavelmente se inspirou em algo da natureza. A gente estuda isso em design, tá ligado? O pessoal que criou as coisas primeiro, entre aspas, eles se inspiraram em coisas da natureza. Tipo, caralho, aquele bicho voa, né? E se pá, eu tentar criar um bagulho que voa também, tipo isso, tá ligado? Mas aí tu me pergunta, como é que o bicho então aprendeu a voar? Como é que surgiu a asa? Aí é foda, né? Aí Aí Deus. Foi Deus. Foi Deus. Obrigado, obrigado, senhor. Foi Deus. E o pessoal acreditou em Big Bang, né? É isso que é foda. Imagina acreditar em Big Bang tendo tantas evidências do poder de Deus, nosso supremo criador. Não vem de você pensar em misturar estímulos audiovisuais que provavelmente alguém nunca tinha pensado antes. Ou ver sobre um prisma de que alguém nunca tinha pensado antes. Cara, e se a gente pegasse esse estilo de animação, tirasse esses outros elementos, botasse pro outro lado, fizesse de um jeito, e aí vem a inspiração. Pô, mané, esse Buzz Lightyear aqui, ó, é pica pra caralho. Olha o chapeuzinho dele, irmão. Muito foda, tá? Muito. Esse aqui em preto e branco, bem o tom do mangá, né? Uma coisa louca. Isso acontece na música, isso acontece em arte, isso acontece em tudo quanto é lugar. E eu acho que esse é um processo que pode sim ser emulado por uma máquina, só que ela vai fazer de uma forma diferente. Foda! Isso aí é Pô, foda. muito foda. Ela vai fazer de uma forma mais automática, ela vai explorar 1000 caminhos que podem ser feitos. E nessa vem pra mim a grande diferença das máquinas pros seres humanos. Eu acho que assim, a inteligência artificial, ela pode criar uma arte por si só. E olha, esse é o estilo de arte das máquinas, vamos dizer assim. Sim, ela pode. Eu acho que a arte que a máquina cria vai ter uma cara única, porque a arte ela depende também de limitações. O humano, a gente tem as nossas dores, as nossas limitações, né? Eu digo, angústias ou sei lá, distrações ou coisas que necessariamente um ser humano passa, coisas que são inerentes da experiência humana. Se o Chico pinta tão bem, é porque ele tem sentimentos, como a gente. Isso foda. Boa Pô, novela. o macaco pintor da novela era incrível, tá? Ele era. Nossa, muito foda. Tudo pode Top ser 10 traduzido. macacos da ficção. Pra, na hora que você vai fazer uma arte, um desenho, ou seja lá o que for. A máquina ela pode emular muitas coisas humanas, mas ela também vai deixar. Ela nunca vai ter a experiência humana propriamente dita, porque ela nunca vai ser um humano propriamente dito. E isso por si só é uma limitação. Então, isso por si só acaba gerando todo um universo diferente. Teve um jogo recente que utilizou um pouquinho, de breve essa visão aí, que foi o Stray, o jogo do gatinho. É uma sociedade que tem inteligências artificiais. Bom jogo. Jogarei em live. Você vê que assim, eles tentam emular os humanos, então tem muita coisa parecida com humana, mas tem muita coisa que é próprio de uma sociedade que é de máquinas e tem as limitações das máquinas. E aí acaba gerando atividades e coisas específicas deles, mas que abre espaço pra criação. Abre. E é por isso que eu não gostaria de descartar isso. Eu acho que assim, a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Eu não acho que vai substituir, eu acho que ela vai complementar. Eu acho que ela pode crescer tanto, talvez até mais, pelo menos em relação a número de produção artística ou esse tipo de coisa, mas ela vai pra um caminho muito próprio dela, dadas as limitações que a tecnologia tem. E essa produção artística, e eu falo que é artística, porque é uma forma de enxergar o mundo. Aí, estamos entrando no Matrix 3 aqui. Tem toda aquela discussão quando o Neo ele tá no metrô, e aí o pai dela fala assim, vou salvar ela. Por quê? Porque eu amo ela muito. E aí o Neo olha pra ele estranho e ele... You do not understand. Que é um programa que tá falando pra ele assim, você não acha que máquinas podem amar? It is a human emotion. No, it is a word. Se você for desconstruir o que é o amor... É uma palavra. Pô, pega a história que o Menzo trouxe pra gente ali no chat. Eu vi um artista que foi banido do Reddit porque o estilo dele parecia de IA. Aí ele foi contestar e os mods falaram pra ele tentar mudar de estilo. Cara. Foda, né? Pensa, e nessa situação aí? E aí? Esse é o tipo de resposta que você obteria dos mods do Meet, né? Inclusive, porque é tudo mitista. Esse é o tipo de resposta que você obteria de uma máquina, né? Exato. Liama que é uma máquina. Eu sou uma máquina. O amor, ele tá nessa ligação entre coisas, em sentimentos, e nível de importância que você dá pras coisas em relação ao seu contexto. É uma análise bem antropológica sobre o que é o amor. Quando você ama alguém... E o que é o amor, Liama? Eu não sei o que é, eu só sei que eu sinto e sinto muito mais quando falo com você. Que fofo, cara. É foda. Ainda dizem que a gente somos inimigos, né, mano? Dizem que a gente tem rivalidade. Somos grandes amantes. É irracional o amor que eu somos iguais. Não é. Reside no tanto de importância que você dá pra aquilo. Mesmo que você não esteja junto daquela pessoa, você quer o bem dela, você ama ela. O que fala no Matrix é isso, assim. Se você for parar pra pensar, máquinas podem amar também. E se elas podem amar... Mamar? As máquinas podem, né? Marco Abreu falou pra gente que pode. Elas podem mamar. Podem, né? Elas podem criar. Se o Marco falou. Podem criar, elas podem ser artistas. Vai ser artista como humano? Não, é um artista diferente. Ainda assim, engloba o conceito de arte. É simplesmente uma forma de expressão. Então eu estou aqui advogando a favor dos androides. Androides, vocês podem se expressar artisticamente, tá? Eu tô dando um ok pra vocês aí, dá um high five aqui. Só não matem a gente, por favor. Eu gosto de discutir esse lance de limites da ficção científica misturado com a vida real. Já mostrei aqui no canal que eu gosto de falar sobre essas coisas, mais ou menos. Mas se você reparar nesse vídeo aqui, ele meio que foi uma continuação desse vídeo aqui que eu falei de metaverso, VR. Tem muito assunto desse vídeo aqui, mas eu falei sobre um outro prisma. Bota no comentário se você acha que pode ser ou não, que se eu tô errado. Dá pra falar mais sobre esse assunto. Eu não vou falar mais. A única coisa que eu vou fazer agora é mandar um beijo bem forte na sua nádega esquerda, assim.
Ah, obrigado. Obrigado. Bom vídeo. Eu acho que englobou... Olha só. Calma. Eu acho que esse vídeo aí englobou todos os grandes assuntos polêmicos da vez, né? E eu acho que o Liyama tem razão. Bem. Acho que o Liyama tem razão. Eu espero que os Smithistas tenham aprendido alguma coisa e que parem de ficar replicando informações no Twitter igual uma máquina, né? Muita gente fica replicando coisas sem nem entender, como se fosse a própria máquina. Isso é muito feio. Não pode. Não pode. Qual a sua mensagem final, Liyama? Tchau. Tchau.